Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, sejam todos muito bem-vindos à palestra pública virtual do Centro Espírita Arautos de uma Nova Era. É com muita alegria que os recebemos aqui pelo YouTube, pedindo para que vocês não esqueçam, como sempre falo, de ativar o sininho aí, se inscrever no nosso canal, compartilhar as nossas palestras, se vocês gostarem, deixar aí seus comentários, que nos serve de feedback, né, para a gente saber se está tudo bem. Então, que Jesus nos abençoe para mais uma palestra. E, como toda palestra, nós vamos começar com uma mensagem do livro Ceifa de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, e a psicografia de Chico Xavier, a mensagem de número 28, intitulada Estado Mental. E vos renoveis no espírito do vosso sentido, disse Paulo lá na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 23, e Emmanuel vai anotar: a carga de condições menos felizes que trazemos de vidas passadas pode comumente acarretar-nos difíceis provações e privações de caráter negativo quando de nossa permanência na Terra. Provavelmente não teremos a equipe familiar tão unida como desejaríamos e nem contamos ainda com os ideais de elevação em todos os seres queridos, segundo as nossas aspirações. A atividade profissional, com muita frequência, não é aquela que mais se nos harmoniza com o modo de ser, porquanto, em muitos lances da experiência, somos forçados à execução de tarefas menos agradáveis para a regeneração de nossos impulsos inferiores. A situação social, bastas vezes, não é a que sonhamos, uma vez que múltiplas circunstâncias nos impelem a realizar cursos de paciência e de humildade no anonimato educativo. Obstáculos de ordem econômica, em muitos casos, se erigem como cárceres de contratempos incessantes, nos quais devemos praticar o respeito aos bens da vida, aprendendo a usá-los sem abuso e sem desperdício. Às vezes, não possuímos no mundo nem mesmo o corpo físico que nos corresponda à estrutura psicológica, a fim de que saibamos trabalhar com vistas aos nossos próprios interesses para a vida superior. Indiscutivelmente, nem sempre conseguimos eleger as ocorrências que nos favoreçam os melhores desejos, mas podemos, em qualquer posição, escolher o estado mental justo para aceitá-las, com a possibilidade de convertê-las em trilhas de acesso ao infinito bem. E depois de aceitá-las construtivamente, verificamos que a bondade de Deus nos concede a bênção do trabalho, na qual ser-nos-á possível ajudar-nos para que o céu nos ajude, abreviando qualquer período de prova, renovando o campo íntimo, sublimando a existência e acendendo a luz inapagável do Espírito em nosso próprio destino, para a edificação do futuro melhor. Então, agora vamos fazer a nossa prece inicial para, em seguida, apresentarmos o palestrante da noite de hoje. Então, que os nossos corações, mentes, pensamentos, sentimentos possam estar equilibrados, elevando a Jesus esse agradecimento por mais um dia de trabalho, por mais uma palestra, por mais uma oportunidade de estarmos juntos, reunidos em seu santo nome. Que o Mestre Divino possa nos encher de paz, de harmonia, possa iluminar e envolver o nosso palestrante da noite de hoje, que ele seja bem intuído e que possa nos trazer uma boa palestra com muitas reflexões para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Que o Cristo de Deus possa nos envolver e nos abençoar hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, hoje vamos receber o nosso irmão Anderson Fernando. O Anderson, para quem não conhece, é palestrante espírita,
professor de História e trabalhador da nossa casa, do Centro Espírita Arautos de uma Nova Era, que hoje vai nos falar sobre um tema muito importante e atual, a raiva. Anderson, o tempo é seu. Boa noite, meus irmãos. A gente pretende aqui estudar um pouquinho sobre a raiva, né? A gente falar um pouco sobre coisas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, que merecem nossa atenção, e a gente vai aqui compartilhar um slidezinho, um slide de praxe, para nossas reflexões. A raiva, reflexões sobre o tema. A gente sabe que a raiva é algo humano, né? Não, se estamos encarnados, eventualmente teremos pulsões desse sentimento, e aí a gente precisa ter consciência de que a educação é a forma como a gente deve lidar com as emoções. Só que a educação, ela não pode ser algo forçado, de fora para dentro. Ela tem que ser algo buscado. A pessoa, depois de adulta, ela só modifica seu temperamento se isso for algo que ela entenda que é importante. Então, a doutrina espírita ela é muito clara nesse sentido, ao nos falar sobre a lei do progresso, a evolução. A gente aqui, num estudo desse, não tem a menor pretensão de ser mestre no tema. Muito pelo contrário, nós escolhemos temas que justamente são desafios de crescimento nossos, porque nós somos estudantes, não somos mestres, somos todos aprendizes. Então é lógico que a gente escolhe temas, vez que outra, quando há oportunidade, temas que possam nos acrescentar e nos ajudar. A raiva é o estado emocional de grande irritação, agressividade, hostilidade ou rancor, motivado por contrariedade, aborrecimento, injustiça, impaciência ou rejeição sofrida. Então, a raiva é um estado emocional. Ela é uma irritação agressiva, hostil, e ela não acontece do nada. Ela acontece porque há algum tipo de contrariedade, algo que aborrece, algo que tira você do sério, algo que te agita. Então, a gente precisa entender que no mundo físico, nós vamos ter atribulações. Mas como a gente interpreta essa atribulação, aí é que está o grande desafio. Vamos, então, olhar a seguinte história. A pessoa pega o 355, ou 265, ou 357, que não existe mais, ou Japeri, para ir para o centro da cidade, um trem, um ônibus lotado, bem lotado, né? Chegando a sentir o odor dos outros, chega no trabalho, né? Dá problema no trabalho, ele leva um puxão de orelha porque esqueceu uma tarefa e acontece uma série de transtornos no trabalho e ele vai ter um desconto no salário dele e ele volta para casa extremamente aborrecido, trem cheio, o ônibus cheio, lotado, o trem enguiça no caminho, e aí ele chega em casa 9h30 da noite, e quando vai ao jantar, a mulher chega para ele, a esposa, e diz para ele que que o feijão queimou. E aí ele começa a gritar
de raiva, né? Se torna uma pessoa hostil, agressiva, fala um monte de impropérios e começa aquela guerra. A esposa destinou a empregada dele e aquela coisa, a confusão toda. Agora vamos ver um outro cenário. Ele pega, o mesmo cidadão pega o ônibus cheio, chega no trabalho, o patrão chama ele. Ô, José, vem aqui. José, quanto tempo você trabalha aqui? Aí o José chega e fala, eu trabalho aqui há 25 anos. Muito bem. Qual é o teu salário? Meu salário é R$3.000. Muito bem. De agora em diante, José, você vai ser nosso vice-presidente. Seu salário agora vai ser de R$20.000. E você vai ter um prêmio pelos seus 25 anos. Nós vamos te dar uma passagem para você rodar toda a Europa com a sua esposa. Tudo pago pela empresa. Hotel, passagem. Você vai poder ficar lá 15 dias. A empresa vai te pagar. E quando você voltar, você volta como vice-presidente de operações, com salário de R$20.000, mais o bônus, todo o final do ano. Chega a 100, 150 mil. Tá bom para você? Tá ótimo. E aí o José vai para casa. Chega em casa, a mulher chega para ele e diz: queimou o bife, queimou o feijão. O mesmo José chega para ele e fala: deixa isso para lá, vamos comemorar. Vamos para o restaurante, vamos comer fora. Se aborrece, não. A mesma pessoa, em duas situações, em que o final era o mesmo, mas a reação foi diferente. Isso porque as circunstâncias anestesiaram uma irritação. Então a gente começa a perceber que não é a raiva, não é o feijão queimado a causa da raiva. A raiva acontece pela sensação de contrariedade, o acúmulo de estresse, em que a pessoa já vem carregada de emoções e explode na hora em que aquilo chega na tampa e aquilo a enfurece. O que nós precisamos entender? Nós somos espíritos imortais. Se o meio nos influencia e define o que nós devemos sentir, nós estamos demonstrando um nível de imaturidade e de imperfeição muito alto. Porque justamente por estarmos reencarnados, nós temos que entender que a vida é um palco. Jesus disse, no mundo tereis muita tribulação, mas não temeis, eu venci o mundo. O que é vencer o mundo? É justamente viver no mundo sem perder a noção de que esse mundo é um teatro. É uma grande matrix. Não é a realidade final. Esse mundo, ele não existe como um fim em si mesmo. Esse mundo existe como um instrumento de crescimento. Então, percebam bem, o conhecimento espírita me diz o seguinte: eu não estou aqui de mera passagem. A gente fala, estou aqui de passagem. Não! O mundo material é fundamental para o nosso crescimento. Ele não é dispensável. Ele é importantíssimo. Toda a nossa jornada encarnatória atual é um aprendizado.
todos os contratempos, os problemas de saúde, os problemas sociais, coletivos, individuais, familiar, são aprendizados. Como eu vou lidar com esse aprendizado? Eu vou ser engolido pelas circunstâncias, pelas ocorrências, ou eu vou viver no mundo sendo um transeunte, olhando as coisas, tendo sentimento, não sendo indiferente, mas não deixando cair nas emoções primitivas. Esse é o nosso desafio. Então, não é uma questão de reprimir a raiva. É uma questão de entender as situações em que nós somos colocados. E isso tem que ser uma busca anterior. Não pode ser na hora. Na hora, a nossa reação vai ser a instintiva, a não educada, a não trabalhada. Instintiva quer dizer, no contexto que a gente quer colocar, a não educada. Então, se você é pego de surpresa, entra alguém aqui e me dá um soco. Se eu não estiver trabalhando isso antes, a minha reação vai ser a do instinto. E é humano. Não estamos trabalhando aqui com a questão do julgamento. Nós estamos trabalhando aqui com a questão da reflexão. Foi assim que Gandhi fez. Como é que Gandhi apanhou e levou uma multidão, milhares de hindus, a apanharem do exército inglês e não reagiam? É a não violência. Você ama o oponente antes. E a partir daí, o oponente, ele não é mais teu oponente. A tua relação com ele é outra. Não é uma guerra nervosa em que vai vencer quem grita mais alto, quem mostra mais força, quem bate, quem mata. Mas isso tem que ser trabalhado agora. Não dá para a gente pensar assim, não, eu vou reagir como Gandhi, porque na hora o animal, a fera que ainda existe dentro da gente, ela vai reagir como ela já reagiu em muitas outras vidas. Vamos voltar lá no slide. Estamos no primeiro slide, já foi 19 minutos, temos mais 60, a gente chega lá. Você tem fé? Vocês têm fé? Então a gente chega. A tristeza e a raiva podem ser pensados como conjuntos adaptativos. Vamos pensar assim, no homem primitivo. A tristeza apela para a ajuda do outro. Ela não mobiliza energia. A raiva mobiliza energia para atuar e resolver a situação criada. Então, a raiva, ela é um instinto da agressão perante o perigo. O medo é o instinto da fuga. A tristeza é a sedução. É quando você quer seduzir o outro pela sua causa. Isso são instintos primários do ser humano. A sedução é o que dá o consolo, dá o afeto. Então, a gente fala o que o outro quer ouvir, ou então a gente se faz, olha como eu sofro, olha como a minha vida é ruim. Ai, vê só. Aí você, ai, coitadinho dele, realmente, sua vida. E a gente está se alimentando dessa energia, né, do socorro, né, o colo da mãe. A raiva não. A raiva, ela é um instinto para a sobrevivência. A raiva é aquele ímpeto que leva o animal a procurar vencer o problema. Então, a raiva é esse... Porque, vejam bem, gente, a natureza, os animais, nossos irmãos, eles não têm inteligência. Então, o princípio espiritual, ao longo da sua evolução, passou um número incomensurável de anos vivendo
empurrado pela força das coisas, numa evolução em que o seu principal atributo eram os instintos. Quando a gente chega na fase humana, a gente tem a inteligência, mas a gente ainda é primitivo. A gente tem inteligência, mas ela não foi usada. A gente ainda é um poço de instintos. Na medida em que a gente vai tendo encarnações, a gente tem que tomar decisões, deliberações, mas a gente ainda é um poço de instintos. Então, as diversas reencarnações vão nos aprimorando, e aí tem um mecanismo da lei de causa e efeito, que pouco a pouco vai limando a nossa barbárie. Evoluir é justamente deixar os instintos e passar para transformar os instintos em paixões e depois em sentimentos. Sentimentos motivados. Sentimentos porque você quer. Não é sentimento porque alguém está dizendo que tem que ser, não. Enquanto for algo imposto, não é evolução. Evolução só é quando você quer. Então, o instinto da raiva é algo que, pouco a pouco, a gente precisa aprender a lidar. A gente tem que começar a entender, a usar a inteligência para que a raiva diminua. Os momentos de raiva possam diminuir. A gente chega numa fase que é a atual fase da humanidade, nós não precisamos da raiva para preservar nossa vida. Lá, a leoa, o tigre, o rato, eles ainda precisam disso para sobreviver, na selva. O princípio da selva é simples. É menor do que eu, vou para cima. É maior do que eu, saio correndo. É o princípio da selva, é o instinto. Né? Quando são dois da mesma espécie, a raiva. Muitos animais, eles gruem um para o outro, ou ruge, né? Ou abre, né, a sua plumagem, tentando o quê? Através do vigor, da força, impor ao outro. E a gente em casa é aquela gritaria, é a animalidade. É a mesma coisa. A gritaria, outro dia aqui em Madureira, eu estava... 2 carros, né? Teve um acidente, e um gritando com o outro. Eu não parei para ver onde aquilo foi parar. Mas é justamente isso a raiva. É o desaforo, é o xingamento, é a imaturidade, é o animal ainda dentro da gente. Para a gente vencer isso, não basta um orador falar ou um livro dizer. Isso tem que ser uma busca interna. Se não for uma busca interna, não rola uma mudança real. A verdadeira educação é autoeducação. Porque a lei é de progresso, você evolui com o seu esforço. Mas nós evoluímos em conjunto, ajudando uns aos outros nas nossas reflexões. A gente aprende muito, parece que não, né? Mas a gente aprende muito é com a imaturidade do outro. Nós já temos condições hoje, condições de não precisar errar para agir. Nós hoje temos condições de aprender com o erro do outro. Até porque o erro do outro já foi o nosso. E a maioria de nós, vou dizer para vocês, hein, é uma desconfiança, não é uma certeza. É apenas uma desconfiança. Eu desconfio que a maioria de nós já errou, já estamos quase esgotando a nossa cota de erro. Já erramos muito nos últimos 5.000 anos. Eu desconfio, mas não posso dizer que é todo mundo, né? Mas a maioria de nós
Já erramos muito nos últimos 5.000 anos. 6 emoções que estimulam a raiva. O desgosto. Desgosto. Ah, não gostei. Não podia ter feito isso. O que ela está pensando? A dor. Muitas vezes, gente, você, quando está com dor, reage com raiva nos outros. Isso acontece. Às vezes a pessoa nem sabe. Eu li um artigo do Richard Simonetti, há muitos anos atrás, no Reformador, em que ele contava um caso desse. A pessoa tinha um problema num órgão, só que é como o Edson falou hoje, no estudo da tarde, né? Quando o Edson foi morar aqui no Espigão, aqui de Oswaldo Cruz, as pessoas reclamavam do barulho do trem. Depois de um tempo, o barulho do trem sumiu, não tem mais trem. Porque a gente se acostuma. Então, muitas vezes, a gente tem dor no corpo, em partes do corpo, só que aquilo, como é constante, aquela dor, ela some. Na verdade, ela está lá, mas a gente meio que se adapta a ela. Só que a gente reage a ela com raiva, sem saber que aquela dor é que nos empurra a um estado de estresse, de incômodo, e faz com que a gente esteja mal-humorado, constantemente mal-humorado. O que pode ajudar nisso? Check-up. Coisa que as mulheres fazem mais do que os homens. O homem é mais arredio a check-up anual, mas ajuda muito nesse caso. A frustração é aquilo, né, gente? Frustração é sempre uma frustração. Você está frustrado, Isso acaba muitas vezes fazendo com que a pessoa reaja com raiva. Percebam bem que desgosto e frustração, percebam bem, tem lá no fundo, o quê? Orgulho. No fundo, tanto o desgosto quanto a frustração é uma imposição sobre o outro. Eu me desgostei porque o outro me contrariou, o outro me frustrou, o outro me decepcionou. A inveja tem 2 tipos, né? A inveja. Tem a inveja clara, tácita, expressa assim, né? Aquela coisa muito clara. A pessoa tem, você não tem. Está ali. E aquilo te dá, muitas vezes, não raiva da pessoa, mas raiva da vida, raiva de Deus. De Deus. Só que a gente não confessa. Porque eu, que tive uma vida correta, começa assim. E ela, que fez aquilo, pulava da janela, fazia aquilo outro, e agora está lá morando na Barra. E eu, que sempre fui certinho, estou aqui. É inveja. E isso muitas vezes traz uma raiva. Às vezes a raiva não é contra a pessoa, mas é contra a situação. É uma inconformação, é inveja. É uma não aceitação do porquê um tem, o vizinho tem, o irmão tem, e eu não tenho. Porque ele consegue, eu não consigo. Porque ele... É a comparação, é a guerra do orgulho. E, às vezes, a inveja é inconsciente. A pessoa não percebe, mas o outro é algo, ou tem algo, que ela quer ter, ou ela já teve em outra vida e não pode ter hoje. Então, a pessoa tem uma raiva do outro. E, na psicologia, isso se chama projeção. Só que, muitas vezes, como pode ser coisa de outra vida, a projeção ela não fica clara para quem sente a raiva do outro.
É uma antipatia natural. E isso pode dar pano para manga, gente. Dá pano para manga. Mágoa. Essa é terrível, né? A mágoa leva à raiva. A mágoa está de mão dada com a frustração e o desgosto. Gente, a gente está falando isso para a gente mapear nosso íntimo. A gente tem que pegar as frustrações, as mágoas e botar na máquina de lavar da alma. Temos que lavar a roupa suja, emocional, íntima, para a gente poder sair dessa prisão primitiva. A gente tem que, já passamos do tempo de ficar passando, cultivando essas emoções. Nós temos que nos libertar, se não hoje, daqui a 1000 anos. Não foi que Jesus falou para os violentos? Você pode seguir agora ou daqui a 1000 anos. Deus não tem pressa, quem tem pressa é a gente, porque se não seguir agora, serão mais tormentos, mais dores para aprender. Então é melhor aprender na reflexão do que aprender na dor, na expiação. E o medo? O medo é terrível, porque o medo ele gera o ódio do outro. Você não compreende, então você tem raiva, você tem ódio. Você não compreende o candomblé, você tem medo, aí você tem ódio. Você não compreende a mulher, então você tem misoginia. Você despreza a mulher. Você não compreende aquela pessoa porque ela é capacitada nisso ou naquilo, porque ela se expressa bem, porque ela tem título. Então, inveja, mágoa, medo, tudo isso, gente, leva à raiva. Só que tem um problema. A raiva é uma brasa quente que você está carregando na mão. Ela só está queimando você. Tem uma lenda que diz assim, todo mundo fala, muita gente fala isso, né? Ah, eu tenho que falar. Eu tenho que falar, porque senão... Não tem muito isso? Ah, eu tenho que falar. Ah, eu tenho que jogar tudo para fora. Aí a gente foi buscar e a gente viu, gente, que isso não corresponde à realidade. Não corresponde à realidade. Desabafar, faz você se sentir melhor. A agressão física e a hostilidade são frequentemente consideradas mecanismos de liberação da raiva. Algumas até quebram prato, né? Outra um soco à parede, ou aquele soco de boxe, né? Gente, pesquisas na área da saúde, da psicologia, nos dizem que não faz bem. A terapia da destruição, do desabafo, do desafogo, eu tenho que falar tudo, porque senão... Não, é o contrário. Fazer esse tipo de coisa, olha só, pode ser muito pior do que não fazer nada. Não fazer nada é melhor. Tentar jogar a raiva para fora pode levar ao aumento no comportamento agressivo e na ruminação, causando a raiva, causa mais agravos e pensamentos obsessivos. Depois de se estudar as respostas emocionais de pessoas que usam sacos de pancada para exorcizar sua raiva, esses estudos concluíram que não fazer absolutamente nada era mais eficaz. Aí vamos voltar aqui para cima. Ó. Causam mais agravos à sua saúde, ao seu clima mental e pensamentos obsessivos. Lembra alguma coisa? Espíritas! Pensamentos obsessivos é sinal de que o quê está acontecendo?
É isso mesmo. Então, externar a sua malcriação não alivia. Isso é uma ilusão. Ela traz efeitos na saúde física, efeitos no corpo físico, envelhecimento precoce. No Japão, para vocês entenderem como é isso, como extravasar a raiva não funciona. No Japão, eles têm a terapia do riso. Parece uma maluquice, fica dando gargalhada, porque descobriu que você mexe com... Agora eu não vou saber o nome. Aquelas toninas que a gente tem, boas. Então, dar gargalhada, sorrir, estimula isso. Serotonina, ó. É serotonina? Não é? Acho que é, sim. Eu não sei, eu não anotei, eu não conheço. Essas coisas assim, por isso que eu ponho slide. Como não botei, eu não vou arriscar. Mas você mexe com as coisas boas e estimula a produção delas. E elas trazem rejuvenescimento, é melhor do que Botox. É melhor do que Botox. Então tem a terapia do riso. A raiva, ela faz o contrário, gente. No ato do desabafo, ela mexe com a tua pressão alta, ela mexe com o teu metabolismo, ela estimula o desgaste dos rins, do pâncreas. Ela estimula as doenças psicossomáticas, como a asma. Ela fragiliza o organismo para a tuberculose. Então, a raiva, a psicossomática já diz, ela não é um bom negócio. Essa extravasar isso, como o povo diz, faz mal, não faz bem. E o que a gente diz? O que a doutrina espírita diz? Obsessão, assédio. Não tem outra. Obsessão e assédio. E você começa a atrair espíritos afins àquilo e fica numa troca, num bolsão de raiva, alimentando os pensamentos obsessivos e uma tendência da pessoa ser uma pessoa reclamona, pessimista, raivosa, magoenta, porque ela já está assediada por outros indivíduos desencarnados que vivem no mundo espiritual, no mundo invisível, mas são reais e padecem da mesma enfermidade da malcriação da raiva e, por afinidade, cria-se os laços de afinidade. A coisa é muito séria, porque nós passamos uma vida inteira preso a esses bolsões. Várias vidas. A gente... Não, tá no slide. A gente tem, muitas vezes... Sim. Acabei de jogar aqui no Google. Endorfina, serotonina e tudo com nina. Ah, isso aí. Hormônio da felicidade. Ah, beleza. Obrigado. Obrigado mesmo pela informação. Então, quando você está feliz, você estimula essas ninas positivas. Quando você estimula a raiva cotidianamente, isso vai trazendo o contrário. Agora, veja bem, gente, apesar disso que eu falei, apesar de eu ter falado que externar não faz bem, o que a gente está falando não é simplesmente sufocar a raiva, que também não faz bem. O que faz bem, então, Anderson? Não ter raiva. O que faz bem é não ter raiva. Agora, se você tem que entender a causa da raiva. Você tem que trabalhar dentro. Perceba bem como isso é complexo. Como essa palestra
pode ser, na verdade, inútil. Se você está pensando que eu tenho uma varinha de condão mágica, Alakazam, Pirlim Pim Pim, e que acabou essa palestra, a sua raiva vai desaparecer, não se iluda. Não vai acontecer isso. Porque tudo é trabalho. É. Evolução exige esforço. Sem o ninguém vai a lugar nenhum. Então, a explosão da má educação, da raivosidade, prejudica você. Agora, a repressão, mas você com raiva, mas reprimindo por educação, ou porque não dá, não pode, senão você perde o emprego, também não leva. A repressão não é... O que a gente tem que fazer? O que a gente tem que fazer? Eu não vou ler isso tudo. A gente tem que trabalhar aqui no final. O psicólogo Brad Bushman concluiu que desabafar aumenta a raiva e a agressão. Depois de estudar as respostas das pessoas que usam saco de pancada... é a repetição do outro. Então, vamos lá, aqui. Olhe-se. Já explodiu com pessoas próximas? Geralmente, é com essas que a gente explode mais. Quem convive com a gente dentro de casa. Isso nas pessoas mais ou menos normais. Nas mais desequilibradas, essas estão explodindo com todo mundo. Até com o cachorro que passa na rua. Mas aí já é um estado mais patológico que, claro, precisa de devido cuidado e tratamento. Mas são justamente essas pessoas que menos vai buscar cuidado e tratamento. Já deu respostas grosseiras para evitar interações sociais? Com que frequência você fica irritado? Vejam que são perguntas. Porque a nossa proposta é essa, gente. A nossa proposta é a lei de progresso. É a tua evolução. Então, são perguntas. Com que frequência a gente fica irritado? Uma vez por dia? Uma vez a cada 2 dias? 5 vezes por dia? Umas 10 vezes na semana? Uma vez só no mês? Quanto mais irritação a gente tiver, mais assediado espiritualmente a gente está. A gente está obsediado por espíritos intrusos e auto-obsediado por uma visão errada da vida. Lembra do exemplo que eu dei no início? Tudo que nos leve à conduta equivocada é uma interpretação errada do que está acontecendo. É o caso lá do bife. Há uma visão melhor. É assim que o espírito superior olha. O que nos diferencia espíritos de terceira ordem aos espíritos superiores é que a gente é bonzinho quando tudo está bom. Quando tudo vem de encontro aos nossos interesses, está tudo bem. A gente ri, a gente é caloroso, a gente é atencioso. Basta que a situação modifique que a gente começa a demonstrar quão primitivo nós ainda somos. Então, a gente tem que se olhar. Se você, como disse sempre Emmanuel, se você quer crescer com Jesus, está na hora de olhar para dentro de si. Não adianta eu olhar para os outros, eu tenho que olhar para dentro de mim. Com que frequência eu fico irritado? Com que frequência eu dou fora nos outros? Com que frequência eu tenho controle? Ou eu sou de rompante? Aconteceu algo contrariou, já estou jogando no ventilador. Vejam bem, gente, na hora da fúria, nós não conseguimos pensar direito.
Isso é uma das características da raiva. A fúria, a irritação, ela tira o raciocínio. É emoção. Emoção não permite você raciocinar direito. Ela é instintiva, ela é paixão, ela é impulsiva, ela é primitiva. E a gente, pelo menos aqueles que entendem a doutrina espírita como um caminho e outras doutrinas espiritualistas, a gente quer justamente deixar a animalidade e ir a caminho da luz, a caminho da espiritualidade. Então a gente tem que se olhar. Não adianta a gente tampar o sol com a peneira. A doutrina espírita ela vai nos ensinar que não é fora da religião, não é a religião que salva, não é ser orador que salva, não é ter um monte de livro que salva, não é ter erudição que salva, não é falar bonito que salva, não é ter dinheiro que salva. O que salva é você olhar para dentro de si, fazer o conhecimento de si mesmo e entender a necessidade de colocar mais amor na sua vida. Amor a si mesmo, fugindo da comparação com os outros, não caindo nessa armadilha que tanto que faz pressão, que leva a um estresse, que leva a uma série de problemas e a uma série de cobranças da vida, de Deus, que são coisas irracionais, que a gente não pensa direito. Então, tudo se encaixa em tudo. É impressionante. Perispírito. Nós temos um corpo espiritual. O perispírito. Allan Kardec, na Gênese, ensina para a gente começa a entender que o perispírito fica impregnado do pensamento que transmite. É por isso que a aparência de cada um de nós revela o conteúdo das ideias que a gente alimenta. A alegria aumenta o brilho dos olhos e a raiva envelhece precocemente. O desânimo nos deixa arquejado os ombros e fazer o bem eterniza a juventude. Se isso na psicossomática já é visível, né? Muito da anamnese psicológica já é uma anamnese na própria postura do indivíduo, imagine a alma, imagine o perispírito. Então, a pessoa que tem raiva, a sua aura, a sua ambiência é suja, é pesada, é embaçada. É algo que não permite lucidez. A pessoa raivosa, ela tem dificuldade de ter lucidez. E o que faz evoluir? Lucidez. Qual é o sinal de que você está evoluindo? Bom senso, parcimônia, caridade, lucidez, discernimento. Aqui tem uma animaçãozinha, olha só, by Anderson. Aqui está o indivíduo oscilando. O vermelhinho é o ódio, a raiva, né? A gente oscila muito. Se a gente permanecer muito tempo na raiva, né? A gente oscila muito. O rosa é o sentimento mais puro que tem de amor. Azul, sabedoria. O amarelo, sabedoria. O azul é o mais ou menos. E o vermelho é a raiva. Se você permanece muito tempo no vermelho, olha só. Raiva, raiva, raiva. Vem assédio. É como se o teu corpo estivesse chamando o assédio. Quem quer assédio? Quem quer assédio aí? Quem quer levar o obsessor para casa, dormir mal? Quem quer ser vampirizado, chegando a um esgotamento nervoso, a uma depressão? Eu acho que ninguém quer. Então, vejam bem, a raiva que você tem do outro
te joga no buraco do assédio. É alguma vantagem isso? Vamos parar para pensar nisso? Mas pensar com seriedade, porque isso é sério. Será que vale a pena a gente passar uma vida preso a esse tipo de vibração? Eu acho que não. Eu acho, sinceramente, que não. A gente tem muitas vezes, gente, que coisa estranha, hein? A abstinência do umbral. Síndrome da abstinência do umbral. A gente fica preso ao hábito de pensar errado. A gente fica viciado à energia pesada. E isso é o que a gente está chamando de síndrome de abstinência do umbral. A gente precisa tomar mais cuidado em achar que expressar nossa cólera é algo natural, que o mau humor é algo bom, que odiar alguém é algo que não vai ter consequência nenhuma. Gente, Ivone Pereira tem um livro chamado Dramas de Obsessão. Dramas de Obsessão. Ali você vai ter espíritos presos às zonas umbralinas, odiando há mais de 400 anos. A gente, em reunião mediúnica, às vezes se depara com casos assim. A gente já pôde ver em reunião mediúnica casos de ódio de coisas que aconteceram há mais de 2000 anos. Então, a raiva, devidamente cultivada, ela se torna um hábito. Por isso que a gente hoje não pode se dar mais ao luxo de simplesmente não trabalhar ela. Não é dizer que a gente não vai ter, mas a gente, quando começa a trabalhar ela, a gente começa a diminuir a sua incidência. Ela não se torna algo tão habitual. Percebem? Você começa a pensar sobre ela. Você começa a pensar sobre o orgulho. Você começa a ficar imune às insinuações maldosas, à calúnia, a quem te magoa, a quem se esquece de você, a quem te estressa, a quem te antipatiza, a quem te trai, a quem é grosso contigo, em quem quer mandar em você, a quem não te compreende. A gente começa a entender que a gente está num planeta de provas e expiações. Um planeta que é uma deficienciolândia. E a única forma da gente sair da deficienciolândia é parar de tentar querer do mundo algo que o mundo não pode dar. Essa satisfação íntima, esse prazer, essa êxtase, esse equilíbrio, não pode ser dado de fora. Tem que ser uma busca íntima. Se você não faz essa busca íntima, não vai rolar a possibilidade de você se tornar alguém saudável. Humberto de Campos fala isso aqui para a gente, ó. Deus usa o tempo e não a violência. Para com quem? Para com o outro. Nós não teremos como mudar o outro, mas nós podemos amar o outro, entender o outro no seu nível,
de assedialidade, de umbralinidade. A pessoa está doente. Eu vou ficar doente com ele? Eu vou odiá-lo? Ele é doente. Eu posso até denunciar a doença, o erro, o equívoco, até ser crítico a uma ação ruim, mas se eu entro na onda de raivosidade, eu estou a um pé de cair, de me tornar um obsessor. Emmanuel, no livro Fonte Viva, para terminar, nos fala o seguinte: há muita gente que busca a paz. Raras pessoas, porém, tentam segui-la. Companheiros existem que desejam tranquilidade por todos os meios e suspiram por ela, situando-a em diversas posições da vida. Contudo, expulsam-na de si mesmos, tão logo lhes confere o Senhor as dádivas solicitadas. O texto é muito maior, o texto é maravilhoso. O texto é tão maravilhoso que há muitos anos atrás, o nosso primeiro MOVE, Encontro de Jovens Espíritas, do 14º C, o primeiro, teve como título essa mensagem. A gente estava lá no Caridade, reunido, foi aberto Fonte Viva e caiu essa mensagem. Busque a paz e siga. É o tema dessa mensagem e foi o tema do primeiro MOVE. Vejam bem, busque a paz. Perceberam? Não adianta eu querer a paz que os outros me deem paz. Eu tenho que me vestir com as armas da paz. É o que Gandhi fazia com seu Ahimsa. Eu tenho a não violência ativa. Isso tem que ser algo que eu queira. Eu tenho que buscar isso e colocar isso na minha vida. Eu não posso ser pego desprevenido. Eu tenho que ter a paz, a tranquilidade, a compaixão como uma ação diária. Porque o mundo é um grande teatro em que nós somos colocados em diversas situações para trabalhar essas emoções. Então, ele diz assim, contudo, expulsam-na o quê? A paz. Tão logo lhes confere o Senhor as dádivas solicitadas. Que dádivas, gente? Se eu quero desenvolver habilidades da paz, eu preciso ter o desafio para exercer esse sentimento. Se eu quero desenvolver a humildade, eu tenho que ter o desafio. Então, a gente quer a paz. Mas assim que vem os desafios para crescer na paz, como uma busca, a gente joga ela para fora e transmite a raiva. Hoje, 2021, todos nós temos que ter consciência que já usamos a raiva nesse ano, nessa vida, muitas e muitas vezes. E a gente pode, todo mundo sabe disso. Isso vocês podem concordar comigo. Isso não nos tornou mais felizes. O caminho que Jesus traz para nós é um caminho de felicidade plena. Não tem nada a ver com religião, tem a ver com vivência espiritual. A raiva a gente ainda vai ter. Mas nós temos que começar agora a nos trabalhar na busca da compaixão e da pacificação íntima como um esforço pessoal. A partir do momento em que isso se torna não algo a ser adorado, mas não praticado, não ser uma frase feita de papelão, mas algo que eu vou inserindo no meu cotidiano, ao longo de alguns meses, talvez semanas, talvez dias, dependendo do esforço de cada um, a gente vê a mudança. A gente vê como lidar com o outro é possível. A gente não vai virar santo, não vai virar espírito de luz, mas a gente vai se tornar um ser humano mais saudável, mais em harmonia com o cosmos. A gente vai começar a gostar de ser da paz.
de ser o que ampara, de ser o que acolhe, e não o que repele, o que agride, o que odeia. Que Jesus, nosso guia e mestre, nos ampare, nos inspire e nos motive nesse trabalho de aperfeiçoamento íntimo. Obrigado pela atenção de vocês. Nós que agradecemos ao irmão Anderson Fernando por essa palestra, tantos ensinamentos, que a gente consiga internalizar, não é, esses ensinamentos, esses pensamentos, e que isso surja naturalmente de nós, que esteja já entranhado em nós, que a gente consiga viver assim de uma forma bem natural. Então, agradecemos a presença de todos, esperamos todos na próxima segunda-feira para mais uma palestra. Todos tenham uma boa noite. Para encerrar, pedimos ao irmão Anderson Fernando que possa fazer a nossa prece final. Deus, nosso Pai, que sois todo o poder e toda a vontade, causa primária de tudo que existe, força única do universo, amor infinito, Pai bendito, Pai e Mãe de todos os seres e coisas, nós te agradecemos, Senhor, porque existimos. Nós te glorificamos pela possibilidade de estarmos no mundo, neste momento e nesta época e neste lugar. Suplicamos, ó Pai, que envie as tuas forças divinas, nos auxiliando, Senhor, em nossa saúde física, na saúde física de nossos entes amados. Suplicamos, ó Pai, derramai sobre este planeta as vibrações fraternais da paz, do amor, da concórdia. Pai amado, permiti que os espíritos consoladores, que os mundos regenerados, nesse instante, Senhor, derramem suas vibrações sobre nosso planeta Terra, que estertora, Senhor, o processo de transição, que nós possamos, ó Pai, não perder a sintonia com Cristo, com o amor, com a caridade, com a fraternidade, com a equanimidade. Auxilia-nos, ó Pai, a nos tornar seres humanos mais amorosos, mais acolhedores e mais fraternos. Derramai suas bênçãos sobre nós, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Todos tenham uma ótima noite, uma boa semana e até a próxima.